Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. A gente está aí com mais um vídeo especial, e um vídeo especial mesmo, gente. Estamos com a participação aqui do Joás, do canal Futebol Vascaíno, né? Um grande representante aqui nosso, com toda certeza. Fala também de resenha, fala de futebol, mas com certeza a gente não pode esquecer a política do clube, a política que a gente lá atrás avisou do que poderia acontecer, principalmente na gestão de 3 anos de Jorge Salgado, e depois, agora, com o legado que o Jorge Salgado deixou, né? Esse é o legado que o Jorge Salgado deixou, de total destruição e do Vasco não ter protagonismo nenhum no futebol brasileiro. Bom, Joás, esse vídeo está saindo para as 20 horas, então boa noite para você. Seja bem-vindo aqui a essa resenha aqui a gente vai falar aqui agora, Josh no Rio de Janeiro. Boa noite, meu querido. Boa noite, Russo. Boa noite, galera do chat. Um casaca muito grande no coração de todos. É sempre um prazer, Russo, fazer um vídeo contigo, muito legal. Vamos estar aqui debatendo um pouco, né, sobre a visita do Josh aí no Rio de Janeiro. A galera vai se reunir com o Pedrinho e vamos estar falando mais sobre isso aí. Muitas coisas vão acontecer daqui para lá, vamos conversar sobre isso. E, cara, eu tô um pouco preocupado com a situação do Vasco, cara. Daqui a pouco eu passo mais detalhes aqui, mas toca o vídeo aí, Russo, que já eu complemento o raciocínio aí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar tudo na tela também. Peraí. Tu. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. A gente vai mostrar isso aqui agora para vocês aqui. Peraí. Acabei me enrolando aqui, Jorge, mas tranquilo. Tá aí. Tá aí na tela, eu vou ler para vocês. E a gente vai falar aqui com vocês sobre esse lance aqui da visita do Josh Wander ao Rio de Janeiro. É o seguinte, galera, Josh Wander se reuniu com o Pedrinho por cerca de 2 horas na manhã dessa sexta-feira. Josh Wander, dono da 777 Parques, está no Rio de Janeiro. O presidente do grupo americano que gerencia a SAF do Vasco da Gama chegou nesta manhã da sexta-feira com uma agenda repleta de compromissos. Afinal de contas, o time na temporada de maneira conturbada e terá um ano importante pela frente. Desse jeito, o CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, tenta liberar verba para reforçar o elenco comandado por Ramon Dias. Além disso, o clube está sem diretor executivo de futebol desde a saída de Alexandre Matos. A demissão do profissional acabou atrasando algumas negociações que estavam em andamento. Além das pautas esportivas, o dono da SAF do Vasco da Gama tem compromissos importantes na área administrativa e política. E um dos compromissos mais importantes nessa passagem pelo Brasil é a discussão da relação entre a SAF e o clube associativo. Por isso, Josh Wander colocou como a primeira pauta da reunião com o Pedrinho a conversa entre a SAF e o clube associativo.
começou pontualmente às 11 da manhã e durou cerca de 2 horas. O presidente do associativo entende que as duas partes precisam uma aproximação, né, para o bem do Vasco. E o presidente do Vasco da Gama a ser ouvido de algumas decisões, inclusive da contratação do novo diretor executivo de futebol. Também esteve na pauta reunião as duas partes, a reforma de São Januário e o planejamento pela concorrência da licitação do Maracanã. Isso aí esquece. Em todos esses temas, Josh Wander é auxiliado pela sua comitiva, que desta vez foi formada pelo chefe de operações da 777, Nicolas Maia, e o diretor esportivo do grupo, Joanne Sports, em relação ruim com a SAF. É bom lembrar que Pedrinho tem reclamado de relação com as duas partes e com frequência faz críticas de modelo de negócio assinado pela antiga diretoria. É um ano sensível e para a SAF isso porque a empresa tem que fazer um aporte de 270 milhões em setembro. E esse é o maior valor aplicado no clube desde a assinatura do contrato. Josh One deve permanecer no Rio de Janeiro até a próxima segunda-feira e a ideia é acompanhar a partida entre Vasco e Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Então vamos voltar aqui e eu quero que o Joás fale sobre isso, que eu, para minha opinião, vou falar aqui também, né, Joás? Eu acho que é muita cara de pau desse cara estar visitando o Rio de Janeiro, né? Todos nós sabemos que a torcida, infelizmente, de todas a torcida organizada, a torcida comum, o Vasco realmente, infelizmente, não é mais aquela torcida raiz como a gente viveu, né, Jorge? Não tem pressão, principalmente por gestores como passou, como o senhor Jorge Salgado, e a gente passa essa situação aí, infelizmente, complicada, principalmente há 3 anos, principalmente na gestão de Jorge Salgado. E com a venda do clube, a gente vê a visita desse cidadão ao Rio de Janeiro numa temporada simplesmente catastrófica, principalmente ano passado também, e agora, o ano de 2024, o cara visita o Rio de Janeiro e pode ter certeza que as conversas são para amenizar essa situação da rixa entre o associativo hoje e a SAF do Vasco. Eu acho que, cara, a minha única esperança, Joás, é realmente em chegar em setembro e esses caras não aportarem, como eles não devem aportar, porque eles estão com falta de grana, né? Mas eu acho o seguinte, irmão, tá difícil, tá complicado a saída desses caras dentro do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Boa noite aí, meu querido. Boa noite, Russo. Boa noite, galera, mais uma vez. Você tocou num ponto interessante, Russo. A visita dele, cara, assim, ele comprou o Vasco, venderam o Vasco para ele, né? A gente não sabe das maneiras que são, os contratos não são abertos, então fica assim. É uma empresa, cara, que aonde ela trabalha, esportivamente, ela é muito ruim. Assim, todo lugar que a 777 trabalha, os clubes dela são coadjuvantes. Não são protagonistas, eles não trabalham bem futebol. Então, eu fico pensando assim, como é que uma empresa dessa entra no Vasco da Gama assim, e detalhe, vai vir no Rio de Janeiro, não é cobrado, o torcedor hoje em dia lota estádio, que está demorando mais, mas a galera continua lotando estádio, eu entendo isso. Mas a cobrança, galera, tem que ser em cima dessa empresa que trabalha muito mal em cima do Vasco da Gama. Tudo que foi prometido para vocês, nós, vascaínos, foi tudo mentira. Que ia ter um time igual rival, ninguém ia sofrer mais, tudo conversa fiada. Nada disso se sustenta, porque o time do Vasco hoje é um time ruim, tecnicamente, que carece de muito reforço. E tudo aquilo que foi falado é conversa fiada, não tem nada de reforços, oportunidade de mercado. Vocês já viram no Brasileirão algum time de oportunidade de mercado ganhar alguma coisa? Não, não ganha. Normalmente briga para não cair, ou cai, ou é meio de tabela, não passa disso. Os clubes da elite, que é os clubes que brigam para ser campeão, são um time que investe bastante dinheiro, compra jogador caro, paga caro para ter seu time bom. A 777 não, ela trabalha na austeridade da austeridade. O Vasco ele é um clube do cata-cata, de oportunidade de mercado, jogadores de segunda, terceira linha. Quando contrata vende um titular, traz um reserva que não é a altura. Então, os modos operantes que eles trabalham, Russo e galera do chat aí, não faz sentido nenhum. O que foi prometido pra gente, mas está muito longe de ser cumprido, cara. Assim, os caras sequer... Jorge, mas o salário está em dia. Alguém vai levantar caneco de salário em dia? Meu clube paga salário em dia, eu sou campeão. Não, a gente quer levantar caneco. Agora, com essa ideologia da 777, dificilmente o Vascaíno vai um Vasco vitorioso. Da maneira que eles trabalham, cara, não é para ganhar. Eles não trabalham time para ganhar. Então, assim, o Josh tem que ser muito cobrado, não só o Josh, como toda a 777, não alivia o cara de ninguém. Para mim, o Vasco está muito mal com esses caras.
Vamos entrar um ano do Brasileirão terrível. Jorge, como assim? Para mim vai ser um ano terrível para o Vasco. Na Copa do Brasil não temos muita coisa para fazer, a não ser brigar por uma próxima vaguinha ali, uma migalha ali, migalha aqui. No Brasileirão não temos perspectiva de nada. Joás é muito duro, não, mas é o que tem para hoje, irmão. Venderam o Vasco com a ilusão de ser um Vasco melhor. E hoje o Vasco está a mesma porcaria de sempre. Eu digo, não um clube porcaria de administração ruins. E se fala um pouco nisso, pega pouco no pé. Temos que ter um Vasco melhor. Não um Vasco que briga para não cair. Escapamos no ano passado, na última rodada, com o gol do Serginho aos 38 do segundo tempo. Isso tudo foi esquecido. O futebol não pode ser resultadista. Tipo assim, se ganhar do Grêmio, o Josh é bom. Se perder do Grêmio, o Josh é ruim. Não, não pode ser assim. A avaliação do trabalho deles é muito ruim, independente de vitória e de derrota. Então, porque nós queremos um Vasco protagonista em campeonatos nacionais. Não num jogo no outro. Num jogo no outro, o Vasco vai ganhar. Um jogo ou outro, ganha 2, ganha 3, perde 5. Para nós não adianta. Então, o que esses caras fazem, o Russo e galera, é tentar se aproximar do Pedrinho, que há um racha hoje em dia, há 2 Vasco, o Vasco SAF e o Vasco Associativo. Quem falava que não tinha, tem. E eu falava isso lá no canal antes de o Pedrinho tomar posse, já falava que tinha um racha, porque as declarações dele eu percebi que tinha um tom de insatisfação e foi comprovado que tem. Só que agora, cara, ficamos na mão desses caras, não vejo perspectiva de um Vasco melhor, de um Vasco pelo menos competitivo, porque a janela está fechando, a janela doméstica, aí o Vasco não contratou ninguém, está especulando aí Hugo Moura e João Smith aí para tentar resolver os problemas de volante do Vasco. E o ataque nosso, inoperante, vai ser Alisson, vai ser David, só o Vegete centralizado, o Cleiton, nosso reserva, não temos reserva para o Paê é dúvida, quer dizer, são muitos problemas dentro de um clube de futebol para você brigar por alguma coisa. Se você faz isso tudo bem, já é difícil de você ganhar, porque você enfrenta as melhores forças do país. Imagine você não fazendo dever de casa. Nesses aspectos, Russo, estou bem preocupado com o Vasco. Eu sou um vascaíno, assim, como você, muito preocupado com as coisas no Vasco, e o nosso canal continua sempre pegando no pé. Para mim, o Vasco não está melhor. O Vasco não saiu do lugar. Temos 24 anos de Vasco jogado no lixo por gestões ruins e agora pela empresa ruim. Quer dizer, significa que o vascaíno realmente não tem paz. O cara, para ser Vasco, tem que gostar muito do clube para não largar. Porque muitos vão acabar se deixando levar, muitas pessoas vão acabar saindo do clube. Teve pessoas falando no meu privado hoje que não aguenta mais ver o Vasco da maneira que está. Esse é o Vasco de hoje. A perspectiva nossa era para ter um Vasco mais forte, mas muito longe disso. Pelo movimento que o Vasco faz no mercado, pelas contratações que não vêm, pela ideologia de clube que eles têm, que é vender e não comprar. É um clube vendedor, não é um clube comprador. Então, um clube vendedor, normalmente, em qualquer campeonato do mundo, ele não ganha nada. Ele mais perde do que ganha. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Las Palmas, ele forma jogador para o Barcelona comprar. O Manchester City compra jogador lá do West Ham, que são um time... É assim que trabalha no futebol mundial. O Vasco da Gama, ele é um clube vendedor. Os clubes grandes aqui, que o Vasco também é grande, mas o Vasco se tornou pequeno em administração, ser protagonista. Hoje não podemos negar o protagonismo do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, é nítido, todo mundo sabe disso. O Vascaíno hoje ele tem que se contentar em brigar por uma vaguinha sul-americana. O Vasco hoje perde vaga no cenário nacional para Fortaleza, para Atlético Paranaense, está perdendo vaga para vários times aí. O Vasco hoje no Brasil, Russo e galera, é no mínimo ali a 12ª força, 13ª força do país, que já condiz com a discrepância que ficou o Vasco, que brigava por título nos anos 2000, ano 2011 ganhou a Copa do Brasil, de lá para cá o Vasco o tempo inteiro brigando para não cair ou meio de tabela. Quer dizer, o Vasco do gigante que era dentro do campo se tornou um time mediano e com a mediocridade que eles têm, eles acham que tá bom. E o pior, Russo, é que eu não vejo a perspectiva de um Vasco vencedor. Com esses caras no comando, trabalhando da maneira que eles trabalham, eu não vejo o Vasco vitorioso tão cedo. A não ser que esses caras saiam do Vasco e entre pessoas competentes que visam o resultado esportivo. O resultado financeiro eles têm. Falar que não tem porque eles ganham dinheiro do Vasco. São Januário mal ou bem lota, vende jogador. Daqui a pouco o Pitão vai ser vendido, o Léo Jardim já foi cotado para sair. Eles ganham dinheiro de uma forma ou de outra. Agora, nós vascaínos não ganhamos cotas de televisão, mal ou bem eles conseguem alguma coisa para receber. O vascaíno é que não recebe nada, ele só dá amor e recebe ingratidão
não do seu clube que ele ama, mas sim do seu dirigente. Aí realmente não estou querendo ser pessimista, mas é o que tem para hoje. Não temos perspectiva de um Vasco melhor tão cedo, meu amigo Russo. Ô Joás, a importância das suas falas são importantes, e eu posso dizer a você que não é só o resultado dentro de campo, não. A gente é contra a empresa do que ela é, do que ela pode, do que pode acontecer com o futuro dessa empresa. Essa empresa, a gente já cansou de falar aqui, ela está no vermelho. Essa empresa usa os times de futebol para estar se sustentando, porque ela está fodida, ela está com dinheiro bloqueado lá naquele país lá, as Bermudas, aqueles países paradisíacos lá, né? Que tem a maioria das paradas que tem a parte financeira, né? É tudo lá naquele país, as Bermudas. Eles estão com dinheiros todos retidos por várias ações da justiça, por situações de estar dando calote naquela parada dos aviões, que eles têm parada de avião lá no Canadá. Ele tá até manutenção de avião, porra, os caras não pagaram, cara. Cartão de crédito bloqueado, porque não pagaram. Então, isso tudo são notícias que lá no mundo da Europa, cara, tá passando. O Careca fez um vídeo sensacional ontem, né? O Careca Vascaíno, o vídeo que até o Levinciano participou, lá uma matéria do jornal da Alemanha, do que essa empresa, lá o stand de Liège está até com atraso de pagamentos de jogadores. Então, isso tudo a gente tem mostrado aqui no canal, aqui o Russo Vascaíno, o Futebol Vascaíno do Joás. Galera, se inscreva no canal do Joás e do Célio. Então, não é só o resultado só esportivo, mesmo se estivesse ganhando, que, porra, não acontece com essa empresa, né, Joás? Todo mundo sabe os resultados esportivos da 777 é um resultado ridículo. Tem equipes disputando terceira divisão da França. O Hertha Berlim, que era uma equipe que ficava ali sempre entre as 6 primeiras, hoje está em 10º lugar da segunda divisão do campeonato alemão. O Genova em 14º. O time da Austrália, porque a Austrália é o quinto esporte, lá em 5º e 6º lugar, né? É impressionante. Então, esse cara que está aí na foto é um cara que, além de não entender nada de futebol, ele só visa lucro. E hoje visa a permanência da sua empresa estar viva. E para permanecer a sua empresa viva, usa o dinheiro, né, gira o dinheiro de todos os clubes que ele tem para manter a 777 ainda viva, pois a empresa está um verdadeiro caos pelos escândalos, através de escândalos no mundo da Europa e do continente lá norte-americano, onde eles têm a sede em Miami. Então, isso é muito preocupante. E o que acontece? Dentro de campo, os resultados são esses resultados. Resultados ruins, resultados onde o Vasco nem consegue ser nem mais protagonista. Se no brasileiro não é, imagine agora no Carioca, onde o Vasco conseguia até títulos. O Vasco não consegue disputar uma final desde 2018, se eu não me engano, ou desde 2019. Então, o Vasco se apequenou. Além da associação do Jorge Salgado e do Carlos Osório serem sido culpados de toda essa situação do clube, a gente só fala aqui a você, Cruz Maltino, a verdade. E a verdade é que esse cara que está aí na tela precisa urgentemente de que as coisas aconteçam e ele saia do clube. Mas eu estou muito preocupado, pois essa reunião é uma reunião entre o Jorge e o Pedrinho, pode ser uma reunião aí de a união dos dois e a coisa se permanecer como está, e isso que eu estou preocupado, que eu ainda acredito que no futuro, principalmente na parte dos aportes, os caras não vão conseguir aportar. Será que eles fizeram na reunião para o Pedrinho amenizar como o Salgado amenizou no passado? Será? Então a gente tem que ver isso aí, a gente tem que analisar. E em relação aos aportes aí, cara, comparação, até isso eles trabalham mal. Se os aportes for feito para setembro, o que é que um clube de futebol resolve em setembro, já com o campeonato no segundo turno praticamente? Não resolve nada, você não pode contratar ninguém. É assim, os caras são tão mal planejados que eles não olham nem a parte esportiva. Não, eu preciso contratar, que eu preciso não cair. Senão o Vasco vai acabar repetindo o mesmo erro do ano passado. Faz um primeiro turno pífio no Brasileiro, vê que o treinador é ruim, muda tudo, na última rodada ele escapa. Esse ano se desenha a mesma coisa. Os caras parecem que não aprenderam com o erro do passado. Assim, eles cometem mesmo os erros, assim, e eu concordo contigo em relação ao futebol, eles são muito ruins na área do futebol.
Ele pode ser outra empresa boa em outras coisas. Em futebol não entende nada, não manja de nada. Todo clube que eles pegam, falamos aqui, é mal gerido, não paga, é mal tecnicamente, mal esportivamente. Quer dizer, o torcedor que esperava uma empresa para resolver nossos problemas, não. Tem problema em cima de problema, e detalhe que é 2 Vasco agora rachado. O Vasco Associativo é um, o Vasco SAF é outro. Assim, não há um consenso entre eles. Pô, o que é bom para esse clube aqui? O torcedor quer o quê? O torcedor quer levantar a taça. Ah, mas o interesse deles é levantar a taça? Não sei, o interesse dos caras talvez não seja levantar a taça, seja ganhar dinheiro só. Para a gente não é vantagem nenhuma. Para torcedor ver os caras ganhar dinheiro e ver os clubes se afundar, não adianta nada. Nós, como torcedor, a gente quer ver a bola entrando, quer ver um time competitivo. E você falou bem, Russo, mesmo se o Vasco ganhar alguns jogos, não vai me iludir com vitórias mais ou menos. Não vai, porque ganhar um jogo ou outro, qualquer um ganha. Agora, você ser protagonista no Brasil, como falaram que o Vasco seria, que o Vasco nunca mais ia brigar para não cair, que isso que aconteceu não vai acontecer mais, isso é tudo conversa para boi dormir. Na prática, isso não acontece. Na prática, os caras falam uma coisa e você vê outra. A fala dele não se sustenta. Declaração de Lúcio Barbosa não se sustenta. Declaração do Jost não se sustenta. Nenhum deles, o que eles falam, consegue sustentar, porque é desmentido logo a seguir. Eles falam de um Vasco protagonista, o Vasco não consegue trazer jogador do América Mineiro que vai para o Fortaleza. O Vasco não consegue fazer frente mais ao América Mineiro para contratar um jogador. Isso quer dizer, não tem mais achismo, o torcedor tem que parar de ficar no achismo e partir para a prática. Eu já dou uma opinião aqui polêmica, falei na live, vou falar de novo isso. Eu sou a favor da pessoa aí para São Januário apoiar o time 90 minutos. Acabou o jogo, faixa de cabeça para baixo e pede para esses caras sair. É só uma opinião que eu tenho. Eu acho que o Vascaí não pode se contentar com a bola que entrou, porque eu ganhei do Grêmio, tá maravilhoso. Não, tá muito ruim para aquele Vasco que a gente imaginava que seria. Era muito aquém do que a gente quer. Então, nós, como torcedores, queremos um Vasco forte, não um saco de pancada que vai fazer um jogo bom e vai fazer 5 jogos ruins. Vai brigar o quê? Vai brigar do meio para baixo para não cair. Essa é a minha grande preocupação. Ô, Joás, antes de terminar aqui, é o seguinte, gente. O problema todo, a gente vai falar aqui agora, é que dentro de campo, a gente vê um Vasco, cara, que jogou 3 partidas, com todo respeito ao Nova Iguaçu, e o Vasco foi simplesmente massacrado nas 3 partidas. O Vasco foi massacrado nos 3 jogos diante do Nova Iguaçu. Se você joga com o Nova Iguaçu, com todo respeito, uma equipe que está na Série D, mesmo fazendo um bom trabalho, mas o Vasco tem que se superar. O Vasco tem que, dentro de campo, provar que é Vasco. Você viu o que aconteceu com o Nova Iguaçu na final contra o Flamengo. O Flamengo decidiu na primeira partida. Então, se o Vasco joga diante do Nova Iguaçu dessa forma, jogando 3 partidas, e o Vasco sofrendo 3 partidas, onde o Vasco perde 2 partidas e uma, o Léo Jardim salva o Vasco de uma goleada histórica, ainda foi um empate milagroso. Então, o que a gente vai pensar do Vasco jogar contra o Grêmio, do Vasco jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Atlético Mineiro, jogar contra a Internacional, jogar até com o Corinthians? O Corinthians está mal também, né? Mas o Vasco não consegue, há mais de 13 anos, ganhar do Corinthians. Então, como é que você vai jogar um campeonato brasileiro com essas equipes que se fortaleceram muito? E temos equipes medianas aí, tipo o Bahia, uma equipe grande, mas é uma equipe do Nordeste. Hoje está melhor que o Vasco. Tem equipes, o Cuiabá está melhor que o Vasco. Então, isso me preocupa. O Vasco hoje precisa, né, dentro de campo, ter que o Ramon Dias faça alguma coisa, mas com esse elenco, lamentavelmente, a gente tem que dizer aqui, a gente vai sofrer muito, mas muito mesmo, porque o time, além de perder peças importantes, como o Paulinho, perdeu o Jair, o Payet não vai jogar essa primeira partida, a gente não teve, dessa empresa e desse pilantra que está aí na tela, contratar jogadores depois para suprir a ausência, principalmente de Paulinho e Jair. Então, fica muito difícil, além de ter vendido jogadores muito importantes no Vasco, que hoje faz muita falta, que é o Gabriel Peck e o Marlon Gomes. Então, é uma situação que o time está enfraquecido, o time não vem bem na temporada no Campeonato Carioca, que isso me preocupa demais. Então, jogar um brasileiro hoje, o Vasco vai sofrer, e infelizmente, na Copa do Brasil, o Vasco não vai ter uma vida que vai seguir adiante da competição até o final. Acho que dependendo da equipe que o Vasco vai jogar a terceira fase, que vai ser uma equipe de ponta, eu acho que o Vasco infelizmente possa ser eliminado aí na terceira fase e no máximo, gente,
só fica até a quarta fase. O Vasco não tem condição técnica, principalmente do elenco enfraquecido de 2023 para 2024, uma situação muito complicada, com jogadores aí que provaram, diante da equipe do Nova Iguaçu, ser superado pela equipe do Nova Iguaçu em 3 jogos. Então, é complicado, né, Jorge? Jorge, só quero que você dê muito obrigado aqui por participar desse nosso vídeo. Vamos lançar ele às 20 horas. Galera, depois acompanha a live do Futebol Vascaíno às 19 horas. E depois que vocês saírem do Futebol Vascaíno, assistir o nosso vídeo aqui, que vai ser lançado às 20 horas. E o Joás deu um verdadeiro show aqui, entendedor de Vasco da Gama, um torcedor raiz, autêntico, onde eu tenho essa amizade muito grande aí, desde que comecei com a plataforma de YouTube aqui. Só falta a gente se conhecer pessoalmente, mas isso a gente vai fazer agora nas minhas férias aqui. A gente vai dar um pulo aí em Alxia, aí, num barzinho, tomar um café, para a gente trocar uma ideia. Valeu, meu querido. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rosso, pela oportunidade. Sucesso no seu canal aí, que você possa cada dia crescer mais. Você é um cara muito bom, é um grande vascaíno, um grande YouTube. É um prazer estar aqui, cara. Quando precisar, é só chamar, um casaca no coração aí. E saudações vascaínas. Valeu. Deixa eu só fechar aqui a telinha aqui desse vagabundo, tirar esse vagabundo da tela. Ficar vendo esse vagabundo por muito tempo não é muito bom não, né, cara? Então agora que tá no Rio de Janeiro, se eu soubesse aonde estava ele, o hotel que ele estava, com certeza eu ia dar pelo menos meu manifesto contra ele. Mas parece que a galera isso tá nas escondidas, né? Ninguém sabe onde o Josh Wanda está hospedado. Isso aí é uma situação... O cara chegou de surpresa no Rio de Janeiro, ninguém sabia dessa vinda dele. Com certeza ele vai tentar apartar, acalmar o Pedrinho para manter, né, essa empresa e o Vasco da Gama com eles, porque o Vasco é a verdadeira mina de ouro, né, Jorge? Para eles é uma verdadeira mina de ouro. Dizem que a 777 lá atrás, há 2 anos, salvaria o Vasco. É totalmente ao contrário. É o Clube de Regatas de Vasco da Gama que está salvando a 777. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite aí de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Daqui a pouquinho, 8 horas, live no Futebol Vascaíno com Joás e Célio, e às 20 horas, nosso vídeo aqui, né? Quem estiver assistindo a live do Futebol Vascaíno, acabou a live, assiste um vídeo, que o vídeo está bastante bacana. Valeu, Joás. Obrigado, meu irmão. Valeu, Rosso. Um abraço, aí. Galera aí. Valeu. Valeu. Casaca no coração de todos. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project.